Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8 para encerrarmos o nosso tema, práticas que podem nos levar à eterna condenação. Então vou convidar de novo você a ler juntamente comigo Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8, que diz assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, já falamos de todos os demais pontos e hoje vamos falar sobre os mentirosos e também fechar assim o texto, né? Quando fala, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, obviamente, mentira é mentira, todo mundo já sabe. Mentir, tá mentindo mesmo, tá enganando. Então, todo mundo que mente, engana. Diz aquilo que não é verdade? Diz que vai fazer aquilo que não faz, não cumpre com a sua palavra. Há pessoas que morrem por causa de uma mentira, por causa de um falso testemunho. Há pessoas que estão presas, pagando por crimes que não cometeram, por causa de uma mentira, por exemplo. Há pessoas que perdem todo o seu dinheiro porque são enganadas. É verdade. Então quer dizer que a mentira, ela atua em muitas áreas, destrói vidas. É verdade. Por isso que o mentiroso também, ele é uma pessoa que ele não tem parte nenhuma com Deus. Essa que é a verdade. O mentiroso não tem nada com Deus. Então a pessoa que vive na prática da mentira, que vive enganando, imagina um relacionamento e ali uma vida inteira, que a pessoa vive uma vida conjugal e passa assim muitos anos e uma pessoa enganando a outra, traindo. Então quer dizer, isso tudo faz parte da mentira, o engano. Você entende? Então, na verdade, quando alguém promete alguma coisa e não cumpre, quando não tem responsabilidade com o horário, quando não tem responsabilidade com nada, mas vive dizendo que vai fazer, quem promete e não cumpre é mentiroso. Essa que é a verdade. Só que Jesus deixa muito claro a respeito de mentira. Por exemplo, João capítulo 8 e o versículo 44, que eu queria usar como base para falar de quem mente, de quem vive na prática do engano, da mentira. Então você que está me ouvindo, você agora já sabe. Apesar da mentira ser algo muito conhecido, mas já sabemos que tem um monte de coisas relacionadas à mentira. Na verdade, é de perder de vista a quantidade de coisas que se faz em nome da mentira. Então, e inclusive, né, as pessoas que mentem e procuram tirar algum lucro por conta da mentira, até mesmo lucros financeiros, ainda se acham espertas. Misericórdia. Mas Jesus fala algo aqui a respeito dos mentirosos, e isso justifica muito bem o motivo pelo qual a parte dos mentirosos também, assim como os demais que estão constando em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 8, é no lago que arde com fogo e enxofre. Então, porque o mentiroso também ele é perdido? Vamos ler João capítulo 8 e o versículo 44, que diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você está vendo agora? Como é que uma pessoa um dia pode ser chamado de bendito? Ser bendito por Deus, se vive na prática da mentira, sendo filho do diabo. É verdade. Então toda vez que alguém vier com mentira, vier com engano, a gente já sabe que quem vive mentindo é filho do diabo. É Jesus que disse isso, não sou eu que estou dizendo não.
Eu só estou explicando o texto. Até mesmo porque, por falar em mentira, né? Uma das mentiras mais ofensivas que conhecemos se chama heresia. Então, já que eu toquei nesse ponto aqui, heresia, eu queria citar um exemplo, a gente já leu aqui, mas isso é bom para que a gente possa aprender. Por exemplo, Êxodo capítulo 32 e o versículo 8. Então Deus estava falando com Moisés e veja o que é pronunciado. Êxodo capítulo 32 e versículo 8. Depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Misericórdia! Você entende agora? Imagine, porque eu citei como heresia. Porque foi colocado o nome de Deus no meio. É quando alguém vai falar no nome de Deus, mentindo, usando textos que estão na Bíblia, proferindo mentiras. Então ali o povo, quem tirou o povo do Egito não foi Deus. Como é que aquele bezerro de ouro que o pessoal pegou e fez ali aquele bezerro, foi o bezerro que tirou o povo do Egito? Foi o bezerro que abriu o Mar Vermelho? Mas o povo estava dizendo isso e Deus estava mostrando a Moisés, estava dizendo, olha o que eles estão dizendo aí, ó. Estes são teus deuses que te tiraram do Egito. Então, isso seria um exemplo. Então, por exemplo, Deus libertou o povo dali do Egito. E tirou ali Israel, e deu livramento e fez grandes coisas. Dizer que foi outra pessoa que fez isso é uma heresia. E, inclusive, uma mentira. Então, na verdade, mesmo... eu diria que num tempo tão evoluído como esse tempo nosso, que vivemos hoje, com tanta tecnologia e tantos meios, mas ainda há pessoas que conseguem tirar dinheiro dos outros, por exemplo, por meio de mentiras, conversas bonitas, por meio de enganos. Então, quer dizer, ainda há pessoas que ainda conseguem roubar a consciência das pessoas, e mesmo em meio a tantos meios seguros, ainda há meios de se forjar uma empresa como que existe mesmo de verdade, que tem registro, e quando as pessoas fazem um investimento acabam descobrindo que foram enganadas. Então, quer dizer, você entende agora? Então as pessoas que vivem na prática da mentira são filhos do diabo. Então, só para lembrar, eu tinha falado sobre heresia porque o povo disse ali em Êxodo, capítulo 32, versículo 8, Deus estava dizendo a Moisés o que o povo falou. Dizendo que tinha sido aquele bezerro de ouro que tinha tirado eles de lá do Egito. Quando na verdade quem tirou foi Deus. Então, se você fosse ler, eu diria o livro de Êxodo todinho, isso é até bom, né? Que você querendo ler, é bom que você aprende. Então... você imagine o povo dizendo que quem tirou foi aquele bezerro de ouro que eles fizeram ali. Então isso aí trabalha em cima de quê? De uma heresia. Porque além de ser uma mentira, está sendo usado o nome de Deus. É como se eu pudesse usar a palavra de Deus e fosse mentir. É por isso que eu tenho a responsabilidade aqui, de tudo que eu for falar da palavra, eu também vou explicar. Então, justamente, as pessoas que são mentirosas, são traidoras, não cumprem com a sua palavra, enganam dentro de todo tipo de relacionamento. Isso pode ser relacionamento conjugal, pode ser um relacionamento, eu posso dizer assim, uma sociedade, por exemplo. Até uma sociedade que uma pessoa abre com a outra, a pessoa que é mentirosa ainda vai querer enganar. Então, quer dizer, tem vários meios onde a mentira já está instalada e já faz tempo. Misericórdia. E quantas mentiras nesse mundo, misericórdia. Mas ainda há tempo, né, de se arrepender. Veja a expressão que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 6. Vamos ver aqui, é Mateus capítulo 6. E o versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não.
Porque o que passa disso é de procedência maligna. Se eu disser uma palavra, alguma coisa, quando Jesus usar o termo assim, sim, sim, não, não, se diz que sim, vai ter que ser sim. Se diz que não, vai ter que ser não. Isso é ser cumpridor da palavra. Então, seja o sim ou não, vai ter que ser de forma permanente. Não de forma variável. Eu digo que é assim agora e daqui a pouco digo que é não. Misericórdia. Então aí a pessoa está mentindo, não tem palavra. Você entende? Aí Jesus diz, não, o que passar disso aí é procedência maligna. É justamente, é procedência maligna, porque quem é que mente? Os filhos do diabo. Inclusive, eu queria até citar aqui um exemplo que se encontra em Atos, para você que tiver interesse, quiser ler um pouco mais da palavra de Deus, aprender, na verdade, quiser aprender um pouco mais, eu convidaria você a ler Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, que você vai encontrar a história de Ananias e Safira, que eles vendem lá uma propriedade lá deles, e sabe o que é que acontece? Eles vendem essa propriedade e acabam fazendo, sabe o que? Eles vendem lá a propriedade e dizem que foi um valor. Então, o que um vai dizer que era um casal, né? Ananias e Safira. Então, o que um fala, o outro vai falar também. E isso aí resulta na morte das duas pessoas, porque mentiram para Deus por causa de uma besteira. Porque, conforme Pedro tinha falado, ele disse o quê? Se vendesse, tá no teu poder; se não vendesse, te pertencia. Mas para que mentir? Então dá para ver os estragos que a mentira pode causar. Na verdade, a mentira ela é algo tão destrutivo que na verdade ela destrói a gente mesmo, porque a gente vai ter que dar conta a Deus daquilo que a gente fala também. Você sabia disso? É verdade. Eu e você teremos que dar contas a Deus daquilo que a gente fala. Então é muito importante que a gente seja verdadeiro. É por isso que o tempo todinho que eu estou falando aqui, eu tenho que estar citando versículos da Bíblia para mostrar que está escrito, para mostrar que está na Bíblia mesmo, para depois não estar ensinando coisas por aí, e mesmo que eu ensinasse de forma certa, mas se eu não desse o versículo, com que garantia você ia poder ter certeza do que eu estava dizendo? Mas se eu dou o versículo, você vai lá e lê na sua Bíblia. Pronto, por exemplo, vamos para outro versículo agora? Mateus capítulo 12 e o versículo, vamos ver aqui, versículo 37. Aliás, vamos ler os dois. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Veja que palavra interessante. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Veja bem, palavra ociosa é palavra sem sentido. É coisa que faz parte da desocupação, da falta de responsabilidade. Sabe quando se fala uma palavra sem responsabilidade nenhuma? Então Jesus está dizendo, não, isso aí vai ser... Vocês vão dar conta disso aí no dia do juízo. Porque ocioso é quem não tem ocupação. Então uma palavra que não tem ocupação nenhuma, que é de forma irresponsável. Então, essas palavras acabam entrando também assim no contexto da mentira, posso dizer assim. Afinal de contas, não é à toa que Jesus fala. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então vai ter que prestar contas a Deus. Então para quem vive mentindo, para quem vive enganando e ainda se acha esperto, mas eu sou esperto. É bom lembrar que ninguém engana a Deus não. Deus sabe de todas as coisas. Afinal de contas, Ele é Deus. Se você quiser eu dou até um versículo aqui, né? Isso aqui é bom que serve de alerta para as pessoas não acabarem mentindo. Misericórdia. Então, se você tem vivido uma vida de mentira, eu convido você a ler juntamente comigo Jeremias. Vamos ver aqui, capítulo 17. E o versículo, vamos ver aqui. E o versículo 10.
Presta atenção nisso aqui. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Sabe o que é esquadrinhar? Ele está dizendo o quê? Esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Veja bem, esquadrinhar é observar detalhadamente. Então Deus olha cada detalhe do nosso coração. Então imagine que a pessoa pensa assim, eu vou dizer uma mentira, eu vou enganar alguém. E Deus está dizendo, eu estou vendo. Eu estou vendo. Estou vendo detalhadamente. E prova os pensamentos. Pensa nisso. Prova os pensamentos. Então Deus está vendo pensamento, intenções das pessoas. Então Ele mesmo, Ele observa isso tudo. Aí você veja aqui. Imagina no dia do juízo a pessoa ter que dar conta daquilo que fala, né? Aí fica complicado. Dar conta a Deus. Imagina naquele dia a pessoa chegar e enganei aqui, enganei ali, tirei dinheiro daqui, tirei dinheiro dali, roubei a consciência de um aqui, a consciência de outro ali, ensinei um assunto de forma errada dentro da Bíblia, ensinei heresia de um lado, do outro, misericórdia. Mas acontece. Imagina, dia do juízo, diante de Deus, ter que prestar contas dessas coisas. Ah, eu brinquei com o sentimento das pessoas, eu me fiz de amigo das pessoas sem ser. Eu me fiz que amava alguém sem amar, mas enganei, deixei aquela pessoa lá iludida, sofrendo, achando que eu era uma pessoa que amava ela, e no final das contas eu dei uma rasteira. Sou muito esperto, mas vai chegar o dia do julgamento. Então se você está andando num caminho desses aí, é bom você pensar duas vezes. Porque Deus está vendo o teu pensamento, assim como Ele vê o meu também. E vê o nosso coração. E Ele sabe se estamos sendo verdadeiros ou mentirosos. Então o versículo 37 ainda de Mateus capítulo 12 diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás o quê? Condenado. Então agora faz muito sentido. Então se eu for verdadeiro, eu vou ser justificado. Agora se eu for mentiroso, misericórdia, eu vou ser condenado. E sempre lembrando, eu usei por base o texto onde Jesus fala que quem mente é o quê? A pessoa que mente é filho de quem? Do diabo. Então todo mundo que é mentiroso, que vive na prática da mentira, é filho do diabo. Eu não vou nem dizer que, de repente, assim, um momento na vida, alguém mentiu em alguma coisa. Às vezes as pessoas podem mentir e se arrepender. Eita, Senhor, me perdoa. Às vezes chega para a pessoa lá, desculpa, eu disse. Então esse aí não é filho do diabo, não. Esse disse praticamente por acaso. Mas aquele que vive enganando, aquele que vive roubando a consciência dos outros, a confiança dos outros, se fazendo de amigo sem ser, falando coisas sem cumprir, é verdade. Sabe aquela pessoa que chega para você assim, diz assim, olha, tal hora eu tô lá. E você vê passar meia hora, 1 hora, 2 horas. Às vezes até chega, mas já chega atrasado. Ou até mesmo nem sequer vai. Misericórdia. Ainda vem com uma desculpa esfarrapada para dizer, eita, não deu não. Passou da hora, não avisou nada antes, que é pessoa mentirosa. Então geralmente as pessoas que são mentirosas vivem nessa prática. Sempre deixam um furo de um lado ou do outro. Aí quando você vai marcar outra coisa com a mesma pessoa, já tem outra desculpa que já veio em cima da hora e no final das contas você foi enganado de novo. No final das contas, a mesma pessoa acabou mentindo para você de novo, em uma coisa ou outra. Então, já sabemos que tal pessoa vive na prática da mentira e se classificando cada vez mais filho do diabo. Agora, já que estamos em fase de conclusão do texto, já falamos um pouco aqui do que seria mentiroso, eu também me senti na obrigação de responder para você que está me ouvindo. Por quê? Porque quando se fala em pessoas que serão condenadas, porque essas pessoas, por exemplo, o lugar que é falado aqui é o mesmo lugar que o diabo vai ser lançado. Você quer que eu mostre aqui? Veja bem, aqui no texto, no final do versículo 8 de Apocalipse capítulo 21,
Então Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a parte final diz o quê? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, né? O que é a segunda morte, o lago que arde com fogo e enxofre. Veja bem, compare aqui comigo agora. Apocalipse capítulo 10 e o versículo... Aliás, errado. Apocalipse capítulo 20. Vamos corrigir agora. Até eu agora já ia... Mas agora foi um engano, né? Normal. Mas vê, Apocalipse capítulo 20. Compare comigo aqui. A gente estava lendo Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Então, no final desse versículo 8 diz... Fala o quê? No lago que arde com fogo e enxofre. Então, os mentirosos também serão lançados nesse lugar. Então, a gente estava falando sobre pessoas que serão condenadas. Eu até diria assim, práticas que podem nos levar à eterna condenação, porque quem viver em tais práticas serão condenadas. Agora, pense no lago que arde com fogo e enxofre e compare juntamente comigo aqui. Veja bem, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí eu estou aqui para responder também uma pergunta que eu creio que talvez as pessoas já devam ter se perguntado. Por que as pessoas que serão condenadas terão a mesma sentença do diabo e vão estar juntamente com ele? Porque vai que de repente poderia ser outro tipo de sentença. Mesmo que fosse dura, mas seria outro compartimento. Mas não, por que compactua com o diabo? Então, essa questão aí de ser junto, o mesmo lago que arde com fogo e enxofre, é onde as pessoas condenadas serão lançadas, é o mesmo lugar onde o diabo também será lançado. Então, veja bem que se a gente fosse dizer, por exemplo, o que dizer de Mateus capítulo 25 e o versículo 41, quando Jesus fala das pessoas condenadas: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preste atenção, que Jesus fala, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Por que as pessoas condenadas acabam indo para o lugar onde o diabo e seus anjos são lançados também? Porque a mesma condenação de um é a condenação do outro. Aí eu quero usar o texto aqui para responder para você aqui dentro da Bíblia e que sirva de aprendizado. Veja bem, quando Jesus vai falar sobre os mentirosos em João capítulo 8 e o versículo 44, presta atenção no começo do texto. O que é que fala? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Você consegue entender agora? Então, quando eu e você mentimos, estamos satisfazendo o desejo que não é de Deus, mas é o desejo que é do diabo. Você está entendendo? Então, quando eu e você mentimos, estamos satisfazendo o desejo do diabo, porque ele é mentiroso, ele é enganador. Então, se eu engano, eu estou agindo que nem ele, vai entrar na questão da mentira. Mas qualquer outra prática que fazemos contra Deus, aonde, ao invés de renunciar o nosso eu, porque Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Então, quando eu não sou capaz de negar a minha própria vontade para fazer a vontade de Jesus, mas eu quero impor a minha, eu acabo fazendo a vontade de quem? Do diabo. Então, veja que quando Jesus fala, ele fala sobre satisfazer o desejo de quem? De vosso Pai, que não é o Pai Celestial, mas Jesus se refere ao diabo, porque quando ele diz assim, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então veja que é uma situação complicada. Então é satisfazendo os desejos do diabo que as pessoas são condenadas. Então se eu e você formos satisfazer a vontade do diabo, fazer aquilo que é contra Deus, então eu e você somos condenados. Você entende agora? Então, isso aqui também, isso responde claramente. Porque eu queria responder isso aqui para você entender. Porque se você tinha uma dúvida, por exemplo, mas por que o lugar é o mesmo? É justamente, o lugar é o mesmo, porque todo mundo que anda em contraste com a vontade de Deus, Deus não vai obrigar jamais, porque quando Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, conforme
Marcos capítulo 8, versículo 34, veja que Jesus bota assim, se quiser. Então, se eu quero, ou se você quiser, isso não está obrigando ninguém. Está obrigando? Mas, no entanto, é só indo após Jesus, é só seguindo a Jesus que somos salvos. Caso contrário, não seremos. Então já sabemos que não somos obrigados a ser salvos. Mas precisamos. Jesus não está obrigando a gente a ser salvo, mas a gente sabe que precisa. Então eu me vejo na obrigação aqui de ensinar conforme está escrito na Bíblia. Então toda vez que nós fazemos coisas erradas, estamos satisfazendo a vontade do diabo. Então toda vez que fazemos aquilo que a palavra de Deus condena, estamos fazendo aquilo que o diabo gosta. E eu queria até mostrar aqui outra realidade para você. Eu não vou ler não o texto não, eu vou só explicar. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Não existe pessoa neutra nesse mundo. Ou a gente segue pelo caminho estreito e pela porta estreita, que é justamente aí que seguimos a Jesus, ou a gente segue pela porta larga e caminho largo, fazendo a vontade do diabo. Então nem eu nem você temos como ser neutro nesse mundo. Ah, não servo nem a Deus nem ao diabo, não tem. Ou a gente segue para um lado ou segue para o outro. Mas pode ter certeza, neutro não tem. Só existem dois caminhos. Ou a gente anda no caminho estreito ou no caminho largo. Só tem duas portas, ou a estreita ou a larga. Ou a estreita dá dificuldade, ou a larga sem dificuldade, mas também sem salvação. Ou a porta estreita, onde nos submetemos à vontade de Jesus para fazer aquilo que Ele quer que façamos para poder segui-lo, ou não nos submetendo à vontade de Jesus, seguindo pelo caminho largo, pela porta larga, e também andando sem salvação, sem luz. Porque na verdade o próprio Jesus que é a luz do mundo, e conforme Jesus fala, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, conforme João capítulo 8, versículo 12. Então só temos luz quando seguimos a Jesus. Então eu espero que dê para você entender esses pontos aqui. Então a pessoa que mente é uma pessoa enganadora e é filho do diabo. Então quem engana, quem não cumpre aquilo que promete, está mentindo. Está mentindo e vive na mentira que é filho do diabo. Então faz parte do grupo que está condenado, mas ainda há tempo de se arrepender. Agora se fosse perguntar, mas e esse lago de fogo eterno que arde com fogo e enxofre? Isso aí é um lugar realmente de sofrimento, de tormento. Porque conforme a gente leu em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 10, o diabo ele é lançado ali naquele lugar para ser atormentado. Para todo sempre. E assim as pessoas que forem lançadas nesse lugar também serão atormentadas. Mas o motivo pelo qual as pessoas seguirão para esse mesmo lugar, as que forem condenadas, é porque viveram satisfazendo o desejo do diabo. Então, sempre lembre desse texto. Veja que em João capítulo 8, versículo 44, Jesus fala sobre o povo satisfazer o desejo de vosso pai, quando se refere ao diabo, como pai daqueles judeus que estavam ali junto de Jesus. Então, quando Jesus fala assim, diz, não, vocês têm por pai o diabo, porque vocês satisfazem o desejo de vosso pai. Quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Então, se lembre, quando eu e você agimos com desobediência a Deus, não apenas estamos fazendo muitas vezes uma vontade da nossa carne, uma vontade do nosso pecado, mas estamos sempre fazendo a vontade do diabo, satisfazendo os seus desejos. Mas toda vez que eu e você nos submetemos a Deus e procuramos fazer aquilo que é justo, aquilo que é reto, é porque na verdade estamos satisfazendo a vontade de Deus, estamos seguindo pelo caminho estreito. Eu sei que não é fácil e nunca foi. Servir a Jesus não é um mar de rosa. Não é à toa que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus dizendo que tem aflições nesse mundo, mas ele está dizendo, eu venci o mundo. Eu venci. Então, só para você conferir, pode ler lá João capítulo 16 e o versículo 33. Então, o que é que eu posso finalizar com esse tema? Práticas que podem nos levar à eterna condenação. E agora, por fim, os mentirosos.
e explicando aqui um pouco do que seria tanto o lugar, né, que é lugar de tormento, esse lago que arde com fogo e enxofre, como também explicando por que as pessoas seguirão para esse caminho, por satisfazer a vontade do diabo. Então herdarão juntamente com ele aquilo que pertence a ele. E por fim, o que é que eu posso deixar hoje? Que possamos refletir mais na palavra de Deus, como sempre, eu sempre lembro disso. Refletir mais na palavra de Deus e procurar fazer a vontade de Deus. E nunca a vontade do inimigo, do diabo. Pois isso aí só nos traz prejuízo. Isso nos faz co-herdeiros com o diabo. Mas precisamos herdar com Cristo a vida eterna, pois Ele deu a vida por nós. Inclusive, Jesus é o presente que Deus nos deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todas as práticas que foram citadas, como homicidas, tímidos, idólatras, feiticeiros, e assim sucessivamente, os mentirosos, tudo isso, Jesus perdoa quando a gente se arrepende. Então não importa se você vive alguma prática dessas, ainda há tempo. O presente de Deus para mim e para você é Jesus. Que Deus nos deu, não foi emprestado, Ele nos deu. E assim eu e você, crendo nele, obteremos a vida eterna, a salvação. Então se você ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus, de obedecer a sua palavra, aproveite esse momento e confira os textos bíblicos na sua Bíblia, em casa. E nunca se esqueça de ter um particular com Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora a teu Pai em secreto. Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Conforme Mateus, né, capítulo 6 e o versículo 6 também. Então, de forma geral, que possamos nos apegar cada vez mais à palavra de Deus e satisfazer a vontade de Deus, a vontade daquele que só nos ama. A vontade daquele que, ao invés de querer a destruição para mim e para você, mesmo a gente estando errado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, ao invés de mim e de você morrermos, o próprio Deus, na pessoa do Filho, veio morrer no nosso lugar. Então Deus, na pessoa do Pai, preferiu enviar seu Filho para morrer no nosso lugar e nos dar a Ele de presente para ser a nossa salvação. Então por isso que nos deu. Ele nos amou de tal maneira que Ele nos deu seu Filho para ser o nosso Salvador, para nos salvar. Então que possamos abraçar com fé e com certeza, naquele dia, eu quero ouvir Jesus dizendo para mim também, quando disser, vinde benditos de meu Pai, eu também quero estar no meio. E quero ver você lá também. Então você que está me ouvindo, eu quero ver você lá também, naquele dia. Também sendo chamado por bendito. Conforme Mateus capítulo 25 e o versículo 34. Então guarde no seu coração essas palavras. Pois, conforme eu já falei em outras vezes, eu não estou aqui para condenar ninguém. O meu objetivo é só ensinar. É só partilhar o que está na palavra de Deus. O próprio Jesus nos ensinou em Marcos capítulo 15 e o versículo 16. Aliás, já estava trocando. Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Agora sim, o próprio Jesus nos ensina. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Então, é minha obrigação. Eu estou aqui porque eu tenho que fazer isso. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para ganhar fama. Não, jamais. Eu estou aqui em gratidão, ou melhor dizendo, em forma de gratidão àquilo que Deus fez por mim. Então, se Deus me deu a salvação, então a minha forma de ser grato a Deus é falar dessa salvação para as pessoas. Então, a minha forma de ser grato a Deus, além de servir a Deus, é falar de Deus para as pessoas. É ensinar o que está escrito, porque eu sei que se todo mundo aprende, todo mundo acerta. Então, realmente guarda aí, ó, no seu coraçãozinho essas palavras. Pois estão escritas na Bíblia, né? Eu já corrigi, né? E ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E havendo alguma dúvida, você pode até comentar, fazer alguma pergunta sobre o que foi falado aqui no vídeo.
tá certo? E se for outras coisas também, se estiver no meu alcance, né? Porque, na verdade, é o Espírito Santo que nos dá, assim, um certo conhecimento para que possamos falar. Mas, em todo caso, guarde no seu coração essas palavras. Que o Senhor abençoe você e sua família. E nunca se esqueça daquele texto bíblico. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.